Meu nome é Daizir e meu cargo era, bom, hoje em dia eu sou aposentada, né? Já há bastante tempo, aliás, e trabalhei primeiro no município, aquele tempo mínimo que é os 25 anos, né? Trabalhei 25 anos no município, depois, como eu entrei bem mais tarde para o estado, aí no estado eu comecei em 87, né? Trabalhei também os 25 anos, até porque esbarrou na idade, para não ser pela compulsória, né? E aí quando eu estava pertinho de eu fazer 70 anos, aguardei ainda um tempo em casa, acho que uns 2 anos, não sei, para poder dar lá, acho que os 25 certinho e não cair na compulsória, né? Então, meu nome é Cláudio, sou professor de História, entrei na rede municipal em Campo Grande, na Escola Visconde do Rio Branco, na Estrada da Posse, e lá fiquei 30 anos. Me aposentei lá. E no estado trabalhava na Penha, e depois e agora recentemente estou mais perto de casa, porque eu moro na Zona Sul. Tenho 64 anos. Bom, em relação à experiência do CEP, né? Eu comecei a militar assim que eu entrei, porque eu entrei em 88, tivemos uma grande greve do município, né, por conta da falência, da falta de salário, e aí eu conheci muitas pessoas na antiga Zonal 5, que juntava hoje em dia o que é a Regional 5, 8 e 9, em que eu conheci Zidália, que era a diretora da Regional 5, que morava e trabalhava na Vila Kennedy, e depois Vera Freitas, com a qual a gente teve muitos contatos, muitas atividades sindicais. Estava até lembrando aqui, fazendo as assembleias na Igreja do Desterro e na Igreja Bom Pastor. Vai lá, Daisy, conta a sua. Então, eu lembro bem também desse período, né, um período assim difícil, né, meio sombrio, como a gente conhece da história do nosso país, né, em que a gente fazia reunião, a Igreja do Desterro, em Campo Grande, abriu as portas para a gente se reunir lá, porque a coisa estava difícil, né, Cláudio? Então, eu tinha esquecido de falar que é professor 1, né, sou professora 1 de francês, trabalhei um tempo no município, foi durante praticamente todo o tempo em sala de aula. Teve um período, sim, que eu fiquei readaptada, porque passei problema de saúde, mas no estado eu trabalhei um pouco tempo, acho que uns 2 anos, mais ou menos 3, dando aula, no Instituto de Educação em Campo Grande, né, Sara Kubitschek. Aí depois eu fiquei readaptada, trabalhando na biblioteca. Então, em relação ao CEP, né, eu fui militante de base desde que eu entrei em 88, né, em 91 eu entrei no Estado, na Penha, primeiro, trabalhei 9 anos na Vila Cruzeiro, né, na Penha, porque eu morava lá embaixo, mas aqui eu fiquei direto aqui, fiquei os 30 anos na mesma escola. E eu, no CEP Central, eu entrei em 1999, e na Regional 1, na Regional 5, porque aí já tinham separado as zonais, já não era mais uma zonal só, era a Regional 5, 8 e 9. Na Regional 5 eu fui diretor pela primeira vez em 2001, né? E é isso. E a minha militância tem sido sempre no CEP, que é sempre muito importante. Minha filiação eu fiz, inclusive até fui a pegar uns contra-cheques antigos e descobri o desconto do CEP já em 88, só que era um desconto meio assim, um mês vinha, outro mês não vinha, acho que eram as coisas daquele tempo, né? Mas eu achei desconto meu do CEP, naquele contra-cheque velho, já quase apagadinho de 88, achei lá o desconto. E desde então eu sou filiado ao CEP. E você, então, Daisy? Enquanto o Cláudio falava aí, eu me lembrei desse período, né, períodos difíceis pelos quais a gente passou. A Regional 5 teve a ponto de fechar, né? Chegou acabar. A fechar uma época. Aí nós ficamos segurando a peteca, como se diz na gíria, a Vera, né, Vera Freitas, Eva e eu, Daisy, aí a gente se reunia, teve um período que a gente ficou assim meio que emprestaram pra gente um canto lá no Simpro, né?
ali na rua Manaí, a gente se reunia lá numa salinha bem lá nos fundos, né? Às quintas-feiras, ficamos ali no primeiro tempo. momento. Eu não lembro de jeito quanto tempo a gente ficou, você lembra, Cláudio? Não me lembro. Também. Em 94 eu fiz parte da comissão provisória, na greve de 94. Mas a gente optou, era eu, Ivanda, Regina, várias pessoas, Fátima, várias pessoas participaram de uma comissão provisória em 94 e acho que Vera, se não me engano, junto com... que a gente não fez chapa para entrar. E aí em 95, então, Vera, junto com Eva, com coisa, começaram a organizar de novo e depois se tornaram diretores da regional. E ficou, durou um bom tempo. Isso aí. Mas a gente esse tempo era assim. Nesse 94 a gente funcionava numa salinha. A Vera, acho que até pertinho de morrer, ela ainda estava na direção, se eu não me engano. Mas aí já não, aí era, não sei se era daqui ou se era de Mangaratiba. Daqui, né? E a gente teve Mangaratiba, também os encontros, a Cristina citou ali o caso dos aposentados, né? Sim. Nós fizemos vários encontros, depois aqui, o último nem me lembro se foi lá do estado do Rio, numa cidade É muito lá. importante, né? Lembrando aí o que ela falou, que os aposentados, porque eu sou aposentado relativamente, claro, né? Mais novo. Mas existem pessoas que eu conheço que se aposentaram há 3, 4, 5 anos que não participam. Então é importante essa participação, porque a gente não pode abrir mão da luta, né? A Daisy é um exemplo disso. Uns casos, assim, até um pouquinho desagradáveis, sabe? Que teve períodos, vocês sabem, conforme a direção, né? As pessoas têm cada um suas ideias. Teve épocas que a gente estava com dificuldade para fazer o encontro de aposentados, sabe? Sim. Cláudio deve lembrar até bem disso. Você vê, olha, ela não está falando que ela esqueceu, ela está ocultando, mas ela participou da passeata dos 100 mil como estudante. Olha que coisa interessante. Passeata dos 100 mil, 68. É pena que eu não guardei assim. Com plena ditadura, né? E ela estava lá, jovem, né? Como estudante participando. Desde o tempo da faculdade, né? Da universidade. Eu estudava na UFRJ, na minha época toda, até eu me formar, era na Avenida Chile, né? Mais ou menos em frente ali onde é a catedral, aquela metropolitana, né? E a gente ia pra rua, assim, desde o primeiro ano de faculdade, aí tinha os grêmios, eram fortes naquela época, né? Então convocava, hoje vamos, que era em plena ditadura. Eu entrei em 67, né? O estouro da boiada foi em 64, então estava em plena, que durou 20 anos, se eu não me engano, né? A ditadura. 24. Tava em plena, 21, assim, aí a gente ia pra rua, sabe, fazer aquelas passeatas. Era muito assim. A gente guarda isso na memória, como, né? Os anos se passaram, mas foram anos muito assim difíceis. Eu ainda me lembro de certos detalhes assim em aula, os professores, porque tudo era proibido, né? Aí o professor eram vigiados sobre o assunto, o que eles estavam falando ali em sala de aula. Né? Era uma coisa horrível, a ditadura. E nós agora estamos na luta aí, né? Os loucos querendo que volte, né? Esses loucos aí E a gente agora está na luta do CEP mesmo, né? Lutando pelo piso. Continua até hoje. Pelo piso, que é fundamental, por várias questões, por uma questão muito importante. Ajuste salarial, agora, né, Cláudio? do adoecimento, né? Quem visita a escola percebe como a galera está adoecida nas escolas, o número de licenças enorme, o município, indo para psiquiatria, o município né? aposentando as pessoas sem a menor sensibilidade para a situação, ou seja, nem se readapta, ele já aposenta, né? Essa criatura que é candidata ao governo do estado, infelizmente, e que bota todo mundo para escanteio e abre contrato. E é o que nos preocupa, porque hoje nós tá aposentados, contrato, né? como ficará a Previdência se todo mundo for contratar? Quem vai pagar a aposentadoria dos que ainda estão trabalhando, e mesmo as nossas, né? Porque nós contribuímos, mas quem garante que a gente vai estar livre? Né? Ou seja, se a gente viver mais, é um problema. Então é isso, a gente está na luta aí, sim. Em vez de ter o prêmio, tem castigo por estar vivendo mais. Exatamente. O brasileiro está vivendo mais, né?
Aí E é houve isso. até coisa de quererem aposentar aos Não sei 75, se- não teve umas histórias assim? Não, expulsória. Mas aí A não- expulsória está no 75, aumentou para 75, era 70 e passou para 75. A gente abordou bem a questão do CEP, da luta, da necessidade da filiação. Olha, hoje em dia, quando eu vou correr escola, eu não vejo ninguém dizer. As pessoas, infelizmente, são assim. O que o CEP... Aí eu preciso do jurídico? CEP, aí tem que se filiar, tá bom, se filia, eu tenho Só pra casos resolver assim, aquela coisa resolveu do momento, aquela né? questão, passou 2 meses assim, agora eu quero sair. Vários casos são assim, então as pessoas não veem a importância Uma do das sindicato. coisas, né, Cláudia, que ela falou ali da importância da filiação, você não Isso, citou? pois é. Aí E a gente precisa, imagina se você vai ter um sindicato que você só vai usar assim, como um departamento jurídico, você vai, resolve, agora você sai. eu mesmo Quem conheço. banca a estrutura? Né? Quando a gente corre escola, né, ou quem são os diretores, ou mesmo numa greve, quem banca essa estrutura é o CEP. Se o CEP não tiver o número de filiados suficientes para né, bancar essa estrutura, quem vai bancar? Você sabe o que fizeram, Cláudio? Comigo, eu tenho até que ver que eu recorri, fui lá na Regional 5, tiraram o meu nome de filiado, sabe? Aí eu fui lá a pedir ajuda até as colegas lá, né, que estavam lá, a Márcia, inclusive a Márcia Bezerra também foi lá no computador para fazer. Mas aí eu não sei, porque a gente agora, contra-cheque não é como antigamente, que vinha a nossa casa, né? O município criou uma nova regra, um tal de um consigne, e tem pessoas que migraram corretamente e tem pessoas que não migraram. Para você entrar nesse consigne, é para você permitir tudo através dele, empréstimo, descontos, etc. É uma novela, você tem que entrar, fazer uma conta lá, que é uma coisa do município, não é o contra-cheque não, é o consigne. Eu fiz isso com o Dejaí para botar uma aposentada lá, de novo, ele lutou dentro do CEP, ele fez, você tem que entrar no seu telefone, fazer uma coisa, entrar lá dentro, ter um token, olha só, e esse token passar pro CEP lançar na folha dele, para mandar. Olha que situação, o que é isso? Ele está proibindo a filiação? Não está, mas ele está dificultando. Aí imagina vocês um aposentado. Será que eu vou ter que fazer isso, com dificuldade? Não sei, tem que ver. Pode ser que o seu esteja lá. Porque ele me disse que mais ou menos umas 3 mil pessoas, isso fora aquela perda anterior que o CEP já tinha tido, né? 3 mil pessoas, quando houve a migração para esse sistema, não foram. E aí é isso. E provavelmente ele vai querer fazer a mesma coisa no Estado. E com isso, o que ele vai fazendo? Vai cortando os filiados que contribuem, né? Atacando o sindicato na sua raiz. Então, é isso. É por isso que é importante a filiação dos novos. Tem gente que diz, eu acho que as pessoas não dizem isso, mas pensam assim, eu sou 40 horas, eu ganho 6 mil, então eu vou dar R$60 para o CEP, bom, mas eu também dava lá o meu 1% do que eu ganhava, que era muito menos, mas eu também dava 1%. 1% para mim era a mesma coisa que 1% de quem ganha 6 mil. Então, quer dizer, o problema é acreditar na luta, principalmente na luta coletiva, que a galera não acredita. A galera prefere pegar o advogado individual, o jurídico demora. Às vezes demora sim, coisas coletivas demoram, mas ele prefere optar pelo individual. Aí é um horror. Então, infelizmente, a gente está vivendo esse momento de dificuldade, né? Você veja, ela filiada não sei quantos anos no CEP, perdeu o desconto dela, ela nem estava vendo, agora você não tem contra-cheque recebendo como era antigamente. Então é isso. Por acaso, quase que por acaso, sei lá, o dia que consegui o contra-cheque, aí fui ver, cadê? Não estava mais lá, que o meu é no município, né? É no município que descontava. Eu também sou no município. Aí eu fui lá na Regional 5, a Márcia até ajudou. Tentou fazer? Vamos ver. Tem que olhar. Agora não sei o tempo, talvez eu vou ter que fazer isso que você falou desse pode conselho. Ser. Aí né? você vai no CEP, é melhor no CEP. Mas é difícil, né? Você vê, a pessoa vai se deslocar. Ela tem 84 anos. Olha só, vai até o centro da cidade para fazer isso. Quem vai fazer isso por ela? Você vai receber o token, vai mandar para quem? Vai ter alguém no CEP na hora que você fizer o token? Se não tiver, o token vai perder a validade. Olha Eles só. Estão dificultando o sindicato, a existência. Isso, de uma maneira assim. É como aconteceu em Caxias, que o prefeito não proíbe, mas todo ano o filiado tem que ir lá dizer que quer. Nesse mundo de hoje, então.
assim, na minha opinião, assim, ele não consegue perdoar a greve de... Perdoar não, né? Ele não consegue engolir a greve de 2013, que foi uma greve gigantesca, forte, em que a gente ganhou muitas coisas. É claro que numa greve a gente não ganha tudo. As pessoas também precisam entender. A gente pede só que mais nem por todo cima mundo pra entende. conseguir Nem todo mundo uma parte, entende. né? Mas, e tudo aquilo que a gente ganhou, a gente está perdendo. A história do salário do funcionário, que todos passaram a ganhar acima do salário mínimo, ainda com o reajuste que ele deu, perdeu-se. Hoje em dia você tem vários funcionários que ganham menos no salário mínimo. Os funcionários da prefeitura cada vez menos, porque cozinha e limpeza não tem mais, é tudo terceirizado. O Estado, então, nem se fala. O último concurso do Estado de Funcionários foi em 2003. É a FAETEC, a galera da ex-FAEP que veio e que agora está querendo voltar na esperança de receber um salário melhor, mas eu acho que é isso. Ele não consegue admitir isso, além da extrema dificuldade, para ser simpático, que ele tem em dialogar com o movimento social. Ele não dialoga de jeito nenhum. Ele só dialogou com a rua fechada, com a greve, e ele pé da vida. Foi assim que no caso, o prefeito. O prefeito. O Estado, gente, pelo amor de Deus, os últimos governadores, quase todos eles, tirando o Benedito, foram presos. Então, realmente não dá nem para citar, né? A gente não, diante dessa informação, a gente não tem o que dizer. E o governo que está interino, né? Esse último, pelo menos, abriu alguma margem de negociação, que a gente está tirando uma coisinha ou outra, aproveitando antes que o ex da prefeitura chegue no Estado. Porque quando ele chegar aí, gente, sinceramente, minhas esperanças são pequenas. Dudu, né? E tem que ser na luta. Vai ter que ser na luta, e numa luta forte e bem pensada. Porque na atual lei de greve que nós temos, que é o problema que as pessoas parecem que não entenderam que mudou, né? Isso mudou desde Temer, né? A lei de greve, se você faz greve e não seguir rigidamente aquele monte de coisas que ele criou, é um monte de juiz julgando ilegalidade, e a gente ainda se dá. Tem aquele código 61? Tem código 61, tem. O município nunca teve, que é uma reivindicação que o município sempre fez. Todos os projetos pararam na Câmara, não saíram do lugar, porque o prefeito jamais reconheceu. E isso ele usa no caso do 14º para fazer a pressão na categoria. Se ele, antes da greve de 2024, você podia faltar 3 vezes, sendo que greve não é falta, né? Greve é greve. Muita gente fez a greve só paralisando em dias específicos e perdeu o 14º, porque eles mudaram a regra e disseram que você não podia ter nenhuma falta. E a gente sempre diz que aquilo não era ditadura, né? É isso, então é só luta mesmo, gente, não tem outro jeito. Valeu, gente, obrigado aí, espero que esse projeto da Regional 9 continue, que é muito importante. É, muito bom mesmo isso.